Agora, mesmo sem energia aqui, a gente está embaixo das intempéries. Vou estar gravando para depois passar para o YouTube. Então, vocês vão aparecer daqui a pouco. Eu vou fazer um zoom aí de vocês, um giro. Mas eu gostaria de falar essa noite sobre 22 características do apostolado. Eu falo para você, essa mensagem você nunca mais vai esquecer e você ainda vai pregá-la com a mesma facilidade que você vai entender agora. Tão simples que é, não é 22 características demoradas, é muito rápido e muito prático. Então, para você saber fazer, você tem que estar com a Bíblia na mão agora, você precisa da Bíblia física. Pegue a sua Bíblia, se você tem só no celular, é mais difícil fazer a anotação, mas quem tem a Bíblia física vai ficar muito fácil. E a cada vez eu vou dizer, ponto 1, você pá, característica 1. E aí você pega a sua Bíblia e coloca exatamente com a caneta na mão aí, em cima do versículo que você escreve, número 1, número 2, número 3, porque vai ser no mesmo texto, nós não vamos rodar muitos textos, então vai ficar muito fácil. E o texto base é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, vai do número 1 ao versículo 12. Então vamos repetir, 22 características do apostolado. 22 características do apostolado. Atos capítulo 13, de 1 a 12. Amém? Você já tem o texto guardado na cabeça, você já tem o tema da mensagem para você pregar. Eu quero que você medita nisso e prega isso, ensina isso, que você vai ter um ministério completo. Está tudo que o apostolado aí precisa estar aqui. Tudo. Nós vamos ver agora então. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres. Número 1, característica número 1. De um bom apostolado ou do apostolado, ele nasce, oh glória, dos profetas e dos mestres, do ensino da palavra e da revelação do Espírito Santo. Palavra e Espírito são os fundamentos iniciais para levantar um apostolado. Se não tiver palavra e não tiver mestral e não tiver revelação profética, não tem como levantar mover apostólico, ok? Segundo, continuando o texto, havia alguns profetas e doutores ou mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaim, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Apóstolos e profetas andam em equipe, não é sozinho. Amém? Então havia profetas e mestres, plural. Todo mover apostólico tem que sair dessa base. Número 2, característica 2, e versículo 2 também. Diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu já estou no ponto 6. Agora eu vou dizer para você qual foi. No versículo 2 tem: e servindo eles ao Senhor. Não existe apostolado que nasceu sem primeiro estar servindo e continuar servindo. Não existe essa coisa de eu só lidero, eu não sirvo. Jesus disse que o maior era o quê? Servia. Segunda característica do mover apostólico, e bem básico, é servir. Servir a Deus. Servem a Deus, tem uma disposição, tem coração de servo e não tem coração de patrão. Terceira, diz que eles jejuavam, e jejuando, o Espírito diz, o Espírito Santo vai conversar com quem está jejuando. Claro que não é limitado, mas para se levantar apóstolos,
Até Moisés jejuou muito, e até Jesus jejuou muito para começar o ministério de sacerdote e apostolado. Então, não se iluda, sem vida de jejum não nasce ministério apostólico. Eu não vi nenhum ainda que não tenha sido solicitado por Deus tempos de jejum, seja de 3 dias, seja de 7, de 21, de 40, e depois volta tudo de novo, mais 7, mais 21 e mais 40. Teve uma época que jejuava tanto e Deus pedia 3, depois pedia 7. Aí chegou a hora, eu falei: pai, por que o senhor não manda a gente ficar jejuando direto? Porque tem que ser de campanha em campanha. Aí Deus me disse: tem que criar uma cultura de jejum. Apostolados nascem da cultura do jejum. Esse é o terceiro ponto, então, terceira característica. Quarto ponto, disse o Espírito Santo: nenhum apostolado verdadeiro nasce sem ter sido dado pelo Espírito Santo. A presença, a doutrina do Espírito Santo tem que estar latente, evidente. A fala do Espírito Santo tem que ter acontecido. Se não houve essa fala, se não houve o mover do Espírito Santo, não nasceu nenhum apostolado. Só nasceu um título, mas não uma verdadeira unção. Quinto, disse: apartai-me, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e Saulo. Existe uma separação. E essa é a característica dada pelo Espírito, que ele separa pessoas para o apostolado. Ele que diz, não é o pastor nem a pastora, é o Espírito, pelo Espírito de profecia e pelo conteúdo da palavra. É o Espírito Santo que separa, é uma obra sobrenatural. E esse é uma verdadeira característica do apostolado. Separai-me, então apartai-me. Tem um processo de separar, irmãos. Não tem jeito. Tem dores, tem reclamações às vezes, tem apegos que precisam ser tirados, tem laços que precisam ser rompidos. Lembra do teu apostolado, lembra, e quem já passou, e quem está numa igreja apostólica, saiba do processo, porque foi tudo começado na igreja de Antioquia. Foi pela igreja que isso acontece. Apostólica, eu vou desenvolvendo aqui e vamos ver o propósito lá na frente, para que serve. E sexto ponto, chamados. Foram chamados pelo Espírito Santo. O chamado é algo extraordinário, e você vai ver esse chamado repetindo na vida dos profetas. Alguns são chamados do ventre, outros são chamados depois já na vida adulta. Paulo não fala que ele foi chamado do ventre, foi chamado lá depois de ter perseguido a igreja. O chamado é algo tão importante, pessoal, que o Espírito Santo de Deus faz com a pessoa, e ela sabe que foi chamada por Deus, e é capaz de romper laços, despedir-se, arrancar, sair dos lugares onde estava por causa de um chamado de Deus. Quantas histórias bíblicas nós temos de chamado irresistível? É um chamado irresistível, é um chamado que incendeia, e essa é a sexta característica. E enfim, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos. Sétima característica, existe uma imposição de mãos de alguém. Ninguém se auto-intitula. Apostolado tem que ser uma ação de alguém sobre outro alguém. De alguém que tem autoridade na igreja para pôr a mão e dizer quem é apóstolo, quem é profeta, quem é evangelista, quem é mestre. Tem que ter uma voz do Espírito Santo, uma separação, um chamado e uma imposição de mãos. Não brota sozinho. Não subi no monte, um anjo me apareceu e disse que eu sou. Tudo bem, mas sem a imposição de mãos de autoridades da igreja, não tem verdadeiro apostolado. O verdadeiro apostolado nasceu da voz do Espírito, mas também nasceu dos homens de Deus, das mulheres de Deus que estavam lá para impor as mãos. Mulheres sim, porque tem gente que tem bloqueio aí com o apostolado feminino. Em Cristo Jesus há os dois, apóstolos homem e apóstolo mulher, porque eles vivem na dimensão de rei do céu. E lá nem se casa, nem se dá em casamento, não tem macho nem fêmea, tem espírito que alegra e agrada a Deus. Amém? E os despediram. Chamado, separado, impôs mão e despede. Sem envio não tem apóstolo. Ah, por que se for ajudar apóstolo? Para ficar quieto? Vai ficar aqui, ué.
Não existe. A característica apostólica é enviar, porque a palavra vem disso. O verbo enviar é que deu origem à palavra apóstolo. No hebraico é lishloach. Anisholeach, eu envio, anisholeach. A palavra, inclusive, Shaul, que é o nome de Saulo, vem desse verbo. Ele já nasceu para ser enviado. O nome dele é Shaul. Shaul quer dizer do verbo Sholea, eu envio. Então ele já nasceu com a característica para ser enviado, para cumprir o chamado dele. E foi enviado e foi despedido. Irmão, todo verdadeiro e genuíno apostolado passa por um processo de mudança de local, de despedida, porque ele precisa pensar em algo maior que a cidade, é o reino. Então, a igreja que é apostólica, ela sabe que tem que enviar, e ela recebe também apóstolos que foram enviados. Ela tem essa linguagem, então ela não é aquela, nosso pastor não pode sair, esse irmão agora está na equipe apostólica, quer viajar, o pastor está gastando agora. Não tem mimimi, tem que enviar, despedir. Feliz é aquela igreja que o apóstolo dá volta, porque a maioria nem volta mais, depois de alguns anos, como Paulo não voltou. Ele foi lá, o povo de Antioquia devia gostar, o cara era bom. Perdemos? Não, enviamos. Não perdemos, nós enviamos. Amém. Tem gente que fica sofrendo morte, anos com aquele espírito de luta e orfandade. Se morreu alguém que você amava muito e você ainda está mal, troca a palavra, não diga eu perdi fulano, diga eu entreguei a Deus. Quem entrega é um grande ofertante. Quem perde tem sentimento que foi roubado, acha que Deus é injusto. A melhor cura é entregar, é fazer a oferta. A igreja, quando movimenta no apostolado, ela está sempre disposta a ofertar o que ela tem de melhor. Amém? O seu obreiro, os seus líderes, o seu pastor. E eu digo feliz quando volta. Eu fui, voltava, ia e voltava. Um dia Deus falou, agora você não volta mais. Mas Deus curou o espírito de orfandade da igreja local. Então a gente tem que ter esse entendimento do ministério eficiente, apostólico, gente. Ele é, muitas vezes, de ir e vir. Quantas vezes Paulo não viu, ele relata nas epístolas, que os crentes foram até a praia, viram ele embarcar e ficaram chorando, porque queria ficar com ele, né? Tão bom esse Paulo, mas tem que ir, né? A Antioquia passou por isso. A igreja madura, ela tem que entender isso. Amém? Está aqui. Isso são características verdadeiras. Vamos continuar. Verso 4. E assim, estes enviados, nós já vimos, pelo Espírito Santo, já vimos, desceram a Seleucia, aí é o alvo, e dali navegaram para Chipre. Aqui está outra característica, não vai para um lugar só normalmente. Apóstolos de Jesus, eles são para regiões, para romper potestades e estabelecer reino. Então eles têm que pensar em regiões. Então essa outra característica é importante entender. Eles são os navegadores. Eles navegam, eles estão sobre o mar, eles estão sobre as potestades. Equipes apostólicas, você está numa igreja que é apostólica, o pastor chama, vá junto, o apóstolo chama, vá junto. Às vezes você fica fazendo parte de equipes apostólicas, e você tem que entender isso para ter maturidade, para não ficar denegrindo, falando, cobrando. Chegados em Salamina, anunciavam a palavra. 10ª característica, o foco dele, ele está preso, algemado à Bíblia, à palavra. Eu não tenho uma mensagem pessoal, eu tenho uma mensagem de Deus, palavra de Deus. Todo obreiro, todo apostólico, todo profeta, ele tem sempre o centro
na palavra de Deus. Se você começar a escutar pregações que estão descentradas, que não é a palavra de Deus, estou contando só a experiência da minha vida, cuidado, pode até ser um verdadeiro apóstolo, mas está saindo do legítimo a palavra de Deus. Mantenha o foco. Eu posso saber tanta coisa de psicologia, de coaching, que está bem na moda, mas Bíblia, doutrina dos apóstolos é chamada. Amém? Pegavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Ou seja, um apóstolo é enviado primeiramente para a igreja de outra região. Aquele ia para onde? Chegava e ia para a praça? Não. Primeiro eu vou para o meu povo. Primeiro eu vou para aqueles que já estão fazendo a obra de Deus. Quando Deus me envia a algum lugar, a gente pode até ir para orar. Mas posteriormente Deus faz a gente contactar a igreja daquela região e fortalecê-la. Se ela recusar, é outra coisa. Como alguns grupos judeus recusaram Paulo. Ele falou, agora eu vou para a escola de tirano. E foi evangelizar os ímpios, os gentios. Ok? Entende isso? Primeiro ao judeu, depois ao gentio. Deus tem uma preferência. Jesus diz, a salvação vem dos judeus. No caso, Paulo sabia e falou, não, eu vou primeiro ao meu próprio povo. Eu sou fariseu de fariseus, eu saí do Sinédrio. Ele era um membro do Sinédrio, era um membro da corte de Israel. Então essa daí é a 10ª característica já. A 11 é ir aos da casa. E tinham também a João como cooperador. Ou seja, o 12º ponto, característica é, não vai sozinho. Tem um cooperador, tem amigo. Jesus nunca mandou um sozinho, mandou sempre de 2 em 2. As equipes proféticas, apostólicas. Então aprenda sempre, na igreja nós trabalhamos com duplas, com unidade. Se eu não consigo me relacionar e tenho que ficar sozinho, vai ser radialista, irmão. Mas e aí não precisa ser enviado. Aí fica sozinho, microfone, YouTube, né? Mas aprende a andar em equipe. Igreja tem que ser equipe para treinar o amor, o rala-rala, o lixa-lixa. A equipe pode ter atrito? Pode, mas é a melhor equipe do que sozinho. Aprendamos a andar em equipe. O verdadeiro apostolado, ele desenvolve a habilidade de andar em equipe. É um líder, é uma pessoa que tem que ser treinada na comunhão com outros diferentes. 12ª, agora 13ª, está tudo nesse texto. Então eles iam para a sinagoga dos judeus, tinha também João como cooperador. Verso 6, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. O apostolado verdadeiro, ele também mapeia, ele faz um mapeamento, ele diz que ele atravessou a ilha toda. Ou seja, ele não foca só, cheguei, gostei, nossa, essa igreja é boa, me recebeu bem, eu quero saber o todo, como é que está. Apóstolos e profetas do Senhor, eles têm uma visão da região, não só o local. Eu tenho que saber tudo que está acontecendo. Eu tenho que ver o que Deus quer limpar nessa terra. Por isso andou pegando pedra de tantas cidades. Por isso que Jorge andou 12 cidades com o nome de santo e são aqui em Rio de Janeiro. Por isso a gente teve que mapear esse Brasil de norte a sul, quando eu nem sabia de nada. Acabamos de ser ungido apóstolo, o Espírito Santo falou, agora vá para o sul. Fui lá. E agora, Senhor? Investiga. Descobri a história da Jacobina, a mulher que foi morta pelo um exército brasileiro, por um general lá, um tal de Coronel Sampaio, que matou, porque a cidade inteira de São Leopoldo acusou que eles tinham roubado e tacado fogo na outra cidade à noite. E aí mataram a Jacobina, como se fosse uma marginal, né? Um marginal, um líder de uma gangue, 700 pessoas foram mortas. A população de São Leopoldo foi lá, junto com o exército, e matou. E aí, os livros de história têm a acusação. O que era?
Esta mulher era vidente, foi acusada de ter visões. Segundo, foi acusada de charlatanismo, disse que tinha cura nas reuniões dela, com o grupo. E terceiro, de ficar fazendo muito barulho alto enquanto estavam lá nas reuniões deles. E quarto, não se encaixou nem com o luterano, nem com o católico. Mataram o primeiro grupo de avivamento do Brasil. Deus fez andar o país. Vai descobrir o que aconteceu. Onde está o sangue clamando? Onde está o avivamento está parado? Onde Satanás está bebendo sangue até hoje? De justos. Para parar o avivamento, faz qualquer coisa. Todo lugar que está começando avivamento, irmãos, bruxaria, satanismo, comunismo entra. Você sabe qual era o lugar mais cheio do Espírito Santo? Era chamado a Jerusalém do Leste. A Jerusalém do Oriente era a cidade de Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Hoje, comunista, só tem 2 igrejas controladas pelo governo. Uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, não tem 300 crentes, que não cultuam livremente. Tem câmera para todo lado e agente do governo fiscalizando para ver o que o pastor vai falar. Só deixam as ruas abertas para dizer ao mundo que eles têm democracia e que têm liberdade. Então o apóstolo serve para quê? Mapear. Quando Deus colocou essa unção sobre mim, mandou mapear o sul do Brasil. E lá a gente descobriu o Morro Ferrabrasa, onde Jacobina foi enterrada, em 700 pessoas. Revisamos a história, contamos a história verdadeira, os crentes de lá se levantaram, conseguiram chamar os descendentes vivos que sobrou daquele grupo chamado Bookers, honraram, pediram perdão, levantaram um monumento e Deus apagou esse crime na história através de atos de justiça para os descendentes vivos. Um apostolado é marcado por mapear e ver aonde foi que Satanás fez as amarras antigas e onde ele colocou os marcos na terra para poder. Por isso atravessa a Rio, atravessa Niterói, atravessa o Brasil, atravessa o mundo hoje. Deus mandou já no Japão, depois mandou para o México. Foi Deus é o extremo do Oriente, terra do sol nascente, até o império do sol. Ele falou, vou te mostrar o mundo inteiro. O mapa, vocês têm que aprender, tirar essas potestades e tirar as injustiças que eles fizeram através de matança, religião, de tudo quanto foi coisa, tragédia, porque é para deixar os marcos de Satanás na terra e criar uma resistência ao reino de Deus naquele lugar. As potestades crescem, as pessoas ficam presas naquela região e Deus envia os apóstolos. Por isso ele tem que desprender de uma igreja que já está madura, cheia de profetas, cheia de mestres, ficar mais um, envia, porque tem lugar que está podre, carente, espírito da morte e precisa de libertação. Amém? Então, por isso, esse 13º é atravessar, é mapear. 14º é mapear, atravessar a ilha. Acharam um certo judeu mágico, falso profeta. E aqui é o 14º ponto. Encontrar os falsos profetas, encontrar feiticeiros, encontrar os sacerdotes do mal. Apóstolos são para encontrar os sacerdotes do mal. A igreja apostólica, ela faz batalha. Ela discerne aonde está o Satanás e na figura humana também. Como é que ele está? Não vai fazer guerra contra carne e sangue, mas vai discernir quem está atrás de carne e sangue fazendo mal. No caso aqui era um falso judeu, um falso profeta, um judeu desviado, que aprendeu artes mágicas. Então Paulo fez o mapeamento, descobriu a potestade onde estava. Então 14º ponto é descobrir, mapear e identificar o que é falso, o sacerdote falso. Não é fácil a tarefa, mas o Espírito Santo guia a igreja profética e apostólica. Amém? O nome do cara era Bar Jesus, filho de Jesus. Parece que as trevas sempre dão nome bonito.
Todo país comunista que eu fui aí pelo mundo afora era república, chamava-se democrática, República Democrática da China, como se tivesse democracia lá. República Democrática da Coreia do Norte. A Alemanha, quando se tornou comunista, chamava RPD, República da Deutschland, República Democrática Alemã. Não tem nada. Quando esse governo entrou, aquele mais discursou foi: precisamos salvar a democracia. Vai opinar contra para ver, está preso. Corta o YouTube. É demoniocracia! Então, eles dão um nome bonito, mas isso aqui ainda não é o ponto, não. Isso aqui passou batido, eu não vi na hora. 15. Então encontraram o falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Piores demônios estão perto dos governadores e presidentes e prefeitos. E o mapeamento leva a isso, e o apostolado é levantado por Deus para libertar os governos dos espíritos malignos. A gente cansou de lugar, cansou de fazer isso, cansou não, viu muito isso. Deus operando em vários líderes dessa nação, endemoniados, ou cercado de demônios. Alguns são pessoas boas e estão cercados de feiticeiros. Outros são pessoas ruins, que é pior do que os feiticeiros que estão junto com ele. Mas esse homem diz assim, que ele estava, esse Bar Jesus, esse feiticeiro, o qual estava com o procônsul, e aí eu tenho a 15ª característica, é que vamos encontrar a proteção ou os falsos conselhos, os profetas de Baal perto dos governos. E esses governos são os que estão na nossa cidade, é em cima da gente. E a gente pensa que está governado por uma equipe, né? um parlamento, uma prefeitura, uma câmara de vereadores, mas a gente não imagina. Por isso a presença de apóstolos, eles mapeiam, descobrem e livram a cidade. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, homem de boa característica, está vendo? Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Esse era um bom governante, um homem com coração bom, e queria saber de Jesus, queria saber de Deus, queria o evangelho. Muitas pessoas, gente, que estão em lugares altos, nem todos são corruptos malignos. Nós temos que discernir. E ele chamou. E aqui diz, mas, aí entra o 16º ponto, resistia-lhes. Quem estava resistindo? Elimas, o encantador. Porque assim se interpreta o nome dele. Procurando apartar da fé o procônsul. Os demônios não querem governantes ligados a Jesus. Os apóstolos são levantados para mudar a situação de cidades. Amém. Mexer com governos e arrancar demônios. É para isso que Deus unge apóstolos, para mudar governo de regiões inteiras. E como ele fez isso? Agora tem mais aqui, o 16º ponto é essa resistência. Um verdadeiro apostolado, ele vai, Satanás vai levantar com resistência. A vida não é fácil assim. Vai ter oposição, mas isso já está no cronograma, já estava no programa de Deus. Esse texto é completo. Eu falei, meu Deus, quando eu bati o olho, parece que eu nunca tinha visto, Senhor, já li isso aqui. A hora que eu bati o olho, o Espírito Santo fez um... Diz, aqui está tudo que o apostolado é. E eu fui vendo que a experiência de vida bate mesmo, né, Jorge? Você percebe que é isso? Vamos continuar. Então, o 16º é essa resistência. O 17 aqui na frente, Elimas. Chamaram ele de Bar Jesus, agora chamou de Elimas.
diz assim, olha que interessante, todo mundo tem uma identidade espiritual. E aqui a identidade é o 17º ponto de um apostolado autêntico. Ele vai descobrir, ou ele vai entender a identidade espiritual de cada ser. Quem que está atrás? Então era aqui o nome Elimas, porque apontava para magia negra, macumbaria, sei lá que nome quiser dar. E Paulo então discerniu e usou o nome Elimas. Quando a gente está na batalha espiritual, o Espírito Santo vai trazer o nome das potestades atrás. Outro dia Deus mandou a gente ir para um país chamado Belize. Eu nem sabia que existia. O Jorge orou 7 anos sem saber até onde era. Deus falou, ore por Belize. Ele começou a orar. Um dia ele falou, será onde que é? Foi verificar pensando que era lá pelas Ilhas Fiji, lá para Oceania. Falei, não, é aqui do lado, na América Central, do lado do México, é um paísinho desse tamanhozinho. Ele orou, Deus falou, agora chegou a hora de ir. Ele, como é um bom vizinho e gosta de mim, me chamou para a confusão. Falei, vai sozinho, irmão. Da Argentina, você já viu ele contando aí que o vizinho chegou e falou, não, ele foi lá comprar bandeirinha para orar. Aí o vizinho chegou e falou, irmão, para com isso, a passagem já está comprada, vamos. Agora foi Belize. E a gente foi lá e nesse caminho Deus começou a dar nomes. Como que é o nome daquele bicho? Uru, não sei o quê. Mererurai. Mererurai. Ele acorda e fala para mim, Léo, tem um tal de Mererurai que está atrás da coisa. Eu falei, meu Deus. Lá chega, é um bicho que tem um bico de máscara assim, não sei o quê. Chega lá os demônios lá, igualzinho o que ele falou. Eu falei, tá certo, é o tal do Mererurai aqui. Depois que voltamos de lá, Deus falou, olha, vocês estão tendo um pouquinho aí de náusea, pressão baixa, não sei o quê, mas é porque o Mererurai foi embora e deixou uns... Mas ele já está derrotado, vocês estão bem. Deus, a minha pressão está vai e vem, vai e vem. O que está acontecendo? Deus falou, é o Mererurai que faliu e deixou uma setinha. Mas vocês já estão na recuperação, não se preocupa não. Já estão bem já. Então, discernir a identidade espiritual das potestades ou de quem está atrás das pessoas. O nome dele é lindo, Bar Jesus, quem desconfiaria? Mas Paulo diz, não, quem está aí é o encantador, é o Elimas, assim se chama você. Lindo, né? Discernir, então, quem está atrás, que identidade espiritual está ali. Agora, olha que interessante. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Se o outro lado tem duas identidades, do lado de cá também tem. A gente tem um nome aqui externo, mas temos uma unção que tem um nome poderoso. Todo crente tem, você pode chamar Ricardo, Paulo, mas lá atrás Deus te chama de um nome de anjo. Você tem uma identidade angelical, que lá na Escola do Cordeiro a gente ajuda você a descobrir qual é o teu nome, qual é a tua identidade angelical, o seu nome de eternidade. Quando você era só um espírito de luz antes de ter mandado para essa terra para nascer, que Deus falou, o pó volte ao pó, o espírito volte a Deus que o deu. Então seu espírito estava com Deus e ele mandou para essa terra para nascer, você tinha um nome já no espírito. Feliz aquele pai que orou e perguntou a Deus para dar o nome. Às vezes acertou em cheio. Outros não, erraram, mas encontrou Jesus e tem a chance de ter um novo nome da glória. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo tinha sua identidade, as trevas tinham identidade, todos têm duplo. Mas Paulo agora, que se chamava, Saulo está dizendo, porque faz questão de dizer os dois nomes do inimigo e os dois nomes do apóstolo. Porque ele confronta na nova identidade. É na nossa nova identidade apostólica que Deus ungiu, te salvou. Você nasceu de novo, você é outra criatura, é nova criatura. É nessa que você enfrenta tudo. Seja você apóstolo, seja você profeta, seja você um crente, um irmão, uma irmã de oração. Você tem uma nova identidade. Não é só apóstolo que tem. Mas todos temos. E todos temos uma identidade de poder em Deus. Amém? É, isso aí. Então eu já estou aqui no 18. 18 é a nova identidade também do apóstolo. Um verdadeiro apóstolo tem uma nova identidade. Um verdadeiro cristão tem uma nova identidade.
cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse. Esse fixar os olhos no inimigo é a 19ª característica do verdadeiro apostolado de quem está servindo a Deus. Não tem medo. Encara. Pode, mas eu não vou fazer guerra espiritual, não, que depois é confusão, tem medo de demônio. Não, renuncia teu chamado, não queira chamado para Deus, não. Nem vai ser nem intercessor, nem diácono. Porque até diácono tem que expulsar demônio. Amém? Diga, eu não tenho medo. Aleluia. Fixe os olhos. Sabe qual é o pior inimigo dos demônios? É o olhar de um crente. Porque é o olhar de Jesus. Sabe o que sai do olhar de quem tem Deus? Sai fogo! Jesus está escrito no Apocalipse, os olhos de fogo. E quem tem Jesus, a hora que o demônio olha, quem já expulsou o demônio só olhando? Ficou olhando para ele assim, ele baixou a cabeça e pediu para sair. Você não expulsou ele. Para! Amém? Pode ter certeza, quando você vê bicho, encara mesmo. Não desvia o olho, não. Deixa ele sofrer um pouco. Com o olhar de poder que tem. Aleluia? Isso é característica, então, de uma igreja apostólica, de um chamado de Deus, de um apóstolo legítimo e verdadeiro. Essa é a 19ª característica. Você está arriscando aí? É só fazer o grifinho e colocar 19 do lado, fitar os olhos, pronto, já tem o sermão. Amém? Vamos botar o 20 aí agora. Fique só os olhos nele e disse, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Parece que deu tipo uma oportunidade, né? Deu uma palavra de confronto. Você não vai cessar, não? Não vai parar, não? Então o apostolado, assim, o crente de poder mesmo, ele ainda dá uma chancezinha para o sujeito, né? Não para o demônio, mas para o sujeito, porque ele está consciente do que ele está fazendo. E o vagabundo? Você que está dando lugar para o diabo aí, você não vai parar, não? Você não vai cessar, não? Falou assim. Então o apostolado, ele ainda tem essa misericórdiazinha aí, né? Mesmo no meio da batalha, vou te dar uma chance de você parar. Amém? Amém. Aí ele dá o próximo decreto, que aí entra o 21, já é um decreto apostólico. Que é o 20 já é a chance, filho, você já passou. 19, o 19 era lá no capítulo, no verso 9. O 20 está no verso 10. A característica 20. Que é esse confronto que ainda dá uma oportunidade. Agora o decreto está no 21, que é o que você está fazendo aqui, fazendo decretos. Como é que ele começa? Ele diz, eis aí. Começou a escrever o decreto. Eis aí, pois agora, não é amanhã, é agora, contra ti a mão do Senhor, ficarás cego. Deu um decreto de cegueira. Contra o encantador. Para que ainda tivesse uma chance de... Mas ele foi bom. Ele diz assim, ficará cego sem ver o sol por algum tempo. Por que Paulo usa justamente esse decreto de ficar cego por um tempo? Por que você acha que Paulo escolheu ou veio na mente dele fazer esse decreto? Porque ele sabe que funciona. Ele já foi duro. Ele já foi um Elimas. Ele já foi um cara perverso contra a igreja. Alguém tentava pregar, ele ia lá e dissuadia. Ele fazia igualzinho. E a gente acaba encontrando no nosso chamado de vida, seja apóstolo, seja crente, a gente acaba encontrando a nossa personalidade lá na frente. A gente encontra nos outros, nós mesmos. E a gente tem muita raiva deles, porque a gente se espelha. Ou se espelha. Você sabe o que você não gosta muito de outra pessoa? Porque tem um pouquinho de você ali.
Não vou querer ser psicólogo profundo agora não, nem Freud. Mas é por aí. Quando você ficar meio assim, aí não tem um bocadinho de você lá. Então Paulo, na hora que fez, ele deu o mesmo veneno que deram para ele. Eu sei como é que trata a gente assim, porque eu fui tratado assim. Fique cego um tempinho. E ele tinha autoridade, né? Porque eu passei por isso. Só tem autoridade quem vivenciou uma coisa, então eu estou te dando o que eu comi. Fique cego, isso é decreto apostólico. Diga, apóstolos fazem decretos. E ele então, a característica 21, e nós estamos acabando a mensagem já, porque só são 22. 21 é decretos de juízos, os apóstolos estão autorizados. Ficará sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. 12, versículo 12 e característica 22 para fechar essa mensagem. A 22ª característica chama-se resultado. Qual o resultado que houve? Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Pronto. A região onde Paulo foi enviado, que era Chipre, agora estava governada pelo Espírito de Deus. Aleluia. E não pelo espírito de Elimas o mágico. Um apóstolo entrou numa ilha, mapeou, atravessou, identificou, guerreou e agora transformou desde a cabeça da ilha. Aleluia. São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, que se levante os apóstolos dessa nação e dessa cidade, que se levante as igrejas que compreendem e dão escudo para os seus apóstolos, não ficam falando do que não deve. Que se levante em nome de Jesus o apostolado que vai alcançar resultado, que vai mudar os procônsulos de Niterói, de Itaboraí, de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Eles vão ter que ficar maravilhados e crer, porque eles estão embaixo de feitiçaria, mesmo pessoas boas, mesmo aqueles que querem fazer o bem, mas não conseguem, porque está cercado de assessor, macumbeira, não sei quem que é. Vamos fazer um decreto que nessa conferência Deus está levantando os apóstolos, os profetas, os crentes, as igrejas apostólicas que vão mudar o governo dessas regiões. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que vão impactar. Igreja apostólica é aquela que está cheia de profeta e que ora muito e envia. E várias igrejas, isso aqui, quem fez tudo isso, começou, foi a igreja. O resultado foram os apóstolos, mas a base foram as igrejas cheias de profetas orando. E essa igreja é assim? Amém. Diga, essa igreja é assim? Essa igreja é assim. Responda para mim, a igreja do Rio é assim? É assim. Diga, somos assim, nós somos assim. Somos que vamos orar e enviar e ver resultado, transformar e teremos uma vida sossegada, igual diz a palavra. Orai pelas autoridades para que tenhamos uma vida sossegada. Esse é o alvo das autoridades, é criar uma vida sossegada para a população. Quando eles não estão assim, é porque estão embaixo do demônio. E se estão embaixo do demônio, Deus suscita uma igreja que ora e que envia e que vai lá e resolve em nome de Jesus. Amém. Você pode pregar essa mensagem com facilidade, você tem os 22 pontos aí, embaixo de cada versículo, a maior facilidade do mundo, não tem não? Então você vai se levantar e vai viver essa mensagem e vai pregar. Vamos ficar de pé. O que vai acontecer agora é o seguinte, tudo que essa hora vai ter uma ativação para nós sermos igreja apostólica e nós temos apóstolos, profetas, mestres, homens que vão chegar às autoridades, homens que vão chegar aos cabeças, vão que mapear e vão destruir a força do encantamento que está enganando as mentes.
Tem uma autoridade de São Gonçalo aí. Tem uma autoridade aí? Chama ela aí. Tem um vice-presidente de uma Câmara aqui de Vereadores, eu ouvi falar. Está aqui ou não? Autoridade, né? Tá aí? Já foi ou não? Eu trabalho na assessoria da Câmara de Vereadores. É isso. Olha, tem gente aqui que trabalha em setores públicos. Vem para frente, quem trabalha em setor público. Tem delegados de ensino, tem gente da educação. Você é da educação? Vem. Você é da saúde da cidade? Vem. Você é da segurança pública? Vem. De que setores vocês forem público, pode vir, porque nós vamos profetizar que vocês serão enviados para esses lugares como são apostólicos. Muito apostólico. Segurança pública, educação, ensino, em todas as áreas da vida pública de uma cidade. O Procônsul foi atingido. E às vezes a gente trabalha perto de um, né? Você fala, eu não sou um apóstolo, mas eu sou enviado, eu estou na cobertura do meu apóstolo. E Deus dá oportunidade, fala. Porque de repente a gente não é o que vai resolver, mas a gente vai ser aquela escrava na casa do Naamã. Posso colocar para cá, posso? Sim. Aleluia, bastante gente. Mas isso é representativo. Mas nós vamos pedir que a unção venha sobre todos. Amém. Ok? Chamar o apóstolo Jorge comigo aqui, o outro apóstolo também. A gente vai, a apóstola também vem. Nós vamos fazer ativação para quê? Porque nós cremos que Deus vai suscitar verdadeiros apóstolos, verdadeiros igreja apostólica. Às vezes, mas eu não sou apóstolo, mas eu estou embaixo do meu apóstolo, então ele me enviou. Eu trago para ele os pepinos mais difíceis, mas eu posso contactar a Miriamzinha, a escravinha não foi lá, não trouxe o general e não transformou a Síria, porque o cara levou um pedaço de Israel para dentro da Síria. Aqui agora tem um pedaço de Israel, levou um saco de terra e orou em cima. Amém? Então, essa noite, nesse congresso super forte, haverá uma impartição de unção. Amém. Profetas e mestres, evangelistas, pastores, apóstolos, igreja madura na palavra vai se levantar. E nós vamos ver, por força de decreto e guerra espiritual, mudanças nessa cidade. Governos que vão estar totalmente deixando Deus falar com eles. Através de não mais feiticeiros, não mais enganadores. O crime organizado cresce, onde os governantes consultam mais macumba do que Deus. Ali cresce a corrupção, cresce o mal. Aonde não tem luz, é trevas. Por isso que Paulo fez um decreto, filho do diabo, você vai ficar em trevas agora. Tirou a luz dele, porque ele estava pondo trevas na vida do governante. Então agora é uma impartição. É uma impartição. E eu creio tremendamente, sabe por quê? Porque um dia eu estava como você, jovenzinho, num congresso, e escutei o Espírito do Senhor através dos homens maduros. E eu comecei a receber unções que foram me transformando. Amém? Então a gente vai sendo tomado por Deus. Eu recebia tanta revelação de Japão, de não sei onde, de país. Aí eu corria e entregava para os grandão. Eu falava, olha, Deus mostrou a potestade de tal país assim, assim, assim. Eu acho que vocês precisam ir lá. É porque eu achava que eu não, Imagina que isso é para mim, né? Primeiro porque eu tinha um par de sapato, estava furado, eu desviava de poça d'água e de cigarro aceso. E aí Deus mostrando o Japão. Eu falei, eu ir para o Japão? Mas nunca. Aí Deus falou, você vai, ainda vai pagar passagem de mais 4. Fechou, me bateu em portas erradas. Foi depois de 3, 4 meses eu estava indo, levando a equipe, a primeira equipe apostólica. Aleluia. Fala, Deus é fiel. Deus é fiel. E andando e fazendo. Chega no Japão, Deus avisa que vai ter terremoto. O povo quase me bate. Você veio aqui dar notícia ruim? Eu falei, não, meu filho, dizer a verdade, é melhor você se preparar. E abalou tudo. E fomos para a China, e fomos para dentro da Coreia do Norte. Quando eu fui para a Coreia do Norte,
Deus falou, lá meu filho, não adianta você falar não, lá só se você fizer milagre. Então você vai lá, cure uma pessoa lá dentro, na frente, para eles saberem, nós não saímos do ateísmo. Ateu você ganha com sinais. E eu fiquei 4, 5 dias andando para lá e para cá, naquele sol quente, igual o de hoje, para que a minha guia turística lá, zombando o tempo todo do ateísmo, falando do meu cristianismo, zombando do cristianismo. Aí no penúltimo dia eu disse para ela, olha, você não, tudo que eu falo para você, você diz que é contra carochinha, você tem uma explicação científica. Então faz assim, me arranja alguém que eu quero curar. Você é médico? Não, já te falei, eu sou um pastor. Fui com a minha identidade pastoral, deixei tudo relatado lá nos registros, lá porque eu não vim aqui para evangelizar, distribuir folheto, mas a guia fica comigo o dia inteiro, ela é um policial, anda com você o tempo todo. Põe no hotel às 6 da tarde, você não pode sair do hotel, nem andar mais sozinho nas ruas da Coreia do Norte. Só sai junto com 2 guias andando com você. Falei, então tá bom, estou algemado com você, é você que eu vou evangelizar. Aí quando eu disse, traz uma pessoa enferma para me curar, ela disse, é médico? Eu falei, não, é Deus que vai curar ela. Aí eu disse, ela falou, mas eu estou enferma, eu tive um câncer, está voltando, hoje eu passei o dia inteiro com as dores nas costas. Eu falei, oh Deus, obrigado. No dia, orei, foi embora. No dia seguinte, ela me levou para o aeroporto, que é hora de ir embora. Aí, quando ela está chegando perto do aeroporto, ela olhou para mim e falou assim, tem que fazer alguma coisa depois de ser curado? Eu disse, tem. Falou, o quê? Levantar as 2 mãos para o céu, declarar que Deus existe e falar, muito obrigado, Deus. Imagina Deus falando isso. Só dei essa tarefinha. E ela estava andando bem. Então Deus me levou lá para fazer uma cura numa guia turística. Há 4, 5 dias, gastar uma fortuna. Paulo foi, atravessou, viajou, foi de navio, foi para lá, foi enviado. Um mover tremendo. Para quê? Para expulsar um demônio de um propósito. Lá em Filipos. Não é não? Verdade. Porque valeu a pena? Valeu. Gastou muito? Gastou. Mas não tinha uma igreja atrás imatura falando, nossa, vive viajando. Tinha uma igreja madura que enviou e que sabe e fica orando e aí Deus faz a obra. Amém? Hoje vai ser ativado. E daqui a um tempo, esse é uma das autoridades dessa cidade. Amém? Não entendi bem. É só quem representa Não, São pro Rio de Gonçalo, Janeiro. porque eu trabalho na escola Brasilchina em Itaguaçu. Venha, minha filha. Vocês que são da rede pública, eu chamo